Meus queridos, tudo bem? Olha só, iniciamos o caderno 3, para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila ângulo e coloque no módulo 26. Esse módulo nós trabalharemos a respeito dos modos verbais, mais especificamente o modo indicativo. E já pegando o painel do modo indicativo, tá? Nós percebemos que existem vários tempos diante do modo indicativo e nós estudaremos cada um deles de forma bem minuciosa. Olha só como é que se divide. Nós temos o modo indicativo, tá? Que é aquele modo que expressa certeza, que realmente vai acontecer aquela ação. Nós temos o presente do indicativo, pretérito do indicativo e o pretérito se divide em pretérito imperfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito e pretérito perfeito. No que diz respeito ao futuro, nós temos futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Totalizando tudo, nós temos 6 tempos verbais somente para o modo indicativo. Diante disso, nós já começaremos a estudar o presente. Indica principalmente uma ação que ocorre no exato momento em que se narra a ação. Indica também uma ação habitual, uma característica do sujeito, um estado permanente de uma situação ou a verdade científica dos fatos. Este tempo verbal pode ser usado ainda para indicar uma ação que ocorrerá num futuro próximo ou enfatizar fatos ocorridos no passado. Então, o presente, ele é toda essa estrutura que ocorre aqui. E aí, olha só de que forma ele se comporta dentro da conjugação verbal, que é importante que nós saibamos para executarmos a oralidade e principalmente a escrita, tá? Nós temos aqui o verbo estudar. Ele está no presente do indicativo, que foi o tempo que nós estamos estabelecendo o contato de estudo neste momento, e olha só da forma como ele fica. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais e eles estudam. Nós utilizaremos somente o verbo estudar, mas quem quiser ir de casa dar uma pausa no vídeo para verificar o verbo trabalhar e o verbo falar, fique à vontade, tá bom? Passando para o pretérito perfeito, é usado para indicar uma ação que ocorreu num determinado momento do passado, tá? Olha só como é que ele se comporta diante da conjugação. Verbo estudar novamente, sempre o nosso foco será nesse verbo. Eu estudei, tu estudaste, sem S no final, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes e eles estudaram, tá? Então, aí está toda a ocorrência da conjugação verbal do verbo estudar no pretérito perfeito do indicativo. Diante do pretérito imperfeito, se refere a um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado, expressando assim uma ideia de continuidade e de duração do tempo. É usado em lendas e fábulas e confere um caráter mais polido a pedidos e afirmações. Pode ser utilizado também com o sentido de futuro do pretérito para indicar uma ação que seria consequente de outra que acabou por não acontecer. Então ele é bem complexo, mas quando se trata da conjugação, como nós estamos verificando aqui, ele se torna bem simples. Olha só como é que ele se comporta diante da conjugação. Verbo estudar, tá? E aí? Eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudáveis e eles estudavam. Então, olha só toda a ocorrência do verbo estudar diante do pretérito imperfeito do indicativo, tá bom? Vamos para o pretérito mais que perfeito. É usado para indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação passada. Esse tempo verbal ele não é tão utilizado durante a nossa oralidade, porque ele exige um pouco mais, ele é diferente dos outros tempos verbais. Pode indicar também um acontecimento situado de forma incerta no passado. Este tempo verbal tem a utilização muito limitada, sendo maioritariamente utilizado em exclamações, em linguagem poética ou na sua forma composta. Então você precisa obedecer todos os critérios para que você possa utilizar o tempo verbal mais que perfeito do indicativo de maneira correta, certo? Então atentem-se aí a todas essas informações. E olha só como ele se comporta dentro da conjugação. Verbo estudar novamente, no mais que perfeito do indicativo fica.
Eu estudara, tu estudaras, ele estudara, nós estudáramos, vós estudareis e eles estudaram, tá? Então, observem aí todo o comportamento desse fluxo verbal que ocorre em decorrência da conjugação deste verbo. Pode se atentar também aos outros que aparecem, mas observe que ele não modifica tanto. Ele modifica realmente a base, a estrutura da palavra, tá? A raiz. Por isso, deste daqui, que ele é mais complexo, nós vamos analisar o verbo trabalhar e também nós vamos analisar o verbo falar, tá? Para que vocês realmente tirem essa dificuldade de se conjugar e também de se pronunciar o pretérito mais que perfeito. Então, no nosso estudo, nós trabalharemos com todos os verbos diferente dos anteriores que nós vimos, tá bom? Então, olha só como é que fica o verbo trabalhar. Eu trabalhara, tu trabalharas, ele trabalhara, nós trabalháramos, vós trabalhareis e eles trabalharam. Vocês observam que o fluxo da pronúncia é um pouco mais complicado do que os demais tempos que nós já vimos até aqui. Então ele realmente é um pouquinho mais complicado, a pronúncia dele tem que ter uma atenção muito grande, dependente se seja o verbo estudar, se seja o verbo trabalhar e agora o verbo falar, tá bom? Eu falara, tu falaras, ele falara, nós faláramos, vós falareis e eles falaram. Então, observem todo o fluxo verbal, analisem todas as condições que apresentam todo o conceito do presente, do pretérito perfeito, do pretérito imperfeito e do pretérito mais que perfeito. Se você aí de casa for totalizar, nós vimos 4 tempos, conforme eu mencionei para vocês. Vimos o presente e vimos o pretérito completo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Dentre todos os pretéritos, o mais que perfeito é o mais complicado diante da situação que eu expliquei para vocês, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem as redes sociais Reagindo Edu. Atentem-se às flexões verbais e até a próxima.